Fala galera do Corujão Vascaíno, mais um vídeo aqui do canal. Após a vitória do Vasco na última segunda-feira contra o Bahia, 3-2, vitória importantíssima, no qual faz a gente começar a sonhar com coisas melhores aí no campeonato, né? Estamos em nono lugar com 43 pontos, a 1 ponto do Cruzeiro e a 3 pontos do próprio Bahia. E o nosso próximo jogo é na terça-feira que vem, né, dia 11, porque nesse fim de semana, né, tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, né, entre a Mulambada e o Atlético Mineiro. Então, o jogo do Vasco vai ser na terça-feira, às 21h30. E quem vai apitar o jogo é esse cidadão aí, que é o Bruno Arleu, que é árbitro do Rio de Janeiro, árbitro FIFA, que, mais uma vez, quero dizer que não quer dizer porra nenhuma que ele é FIFA, porque erra tão ou mais que os outros. Vocês viram aí que aconteceu na última rodada aí, que, pô, afastaram um monte de árbitro. Mas afasta também o seguinte, né? Afasta uma rodada, daqui a pouco eles estão tudo de volta aí. Afastaram o VAR, afastaram o árbitro de campo, mas daqui a pouco eles voltam, né? E começam a fazer a mesma merda de sempre aí que eles fazem, né? Então é aquele afastamento para boi dormir, sabe qual é? Uma outra notícia que saiu agora à noite, até lá do meu amigo Léo Lacerda, né, na torcida Vascaínos, né, é que o grande Figueiredo vai ser devolvido após o campeonato da Série B, né, onde o Coritiba tá jogando. Então o Figueiredo será devolvido. Eu tô aqui em Curitiba, né? Eu quero dizer o seguinte: a torcida do Coritiba detesta o Figueiredo, tá? Não fez em nenhum momento atuações, né, que pudessem fazer com que o time do Coritiba cogitasse ficar com ele, querer comprar, querer renovar o empréstimo, de jeito nenhum. Os jogos que eu assisti do Coritiba, a maioria das vezes ele foi reserva, e quando entrou com uma preguiça, sem sangue, sem disposição, sabe? Nos fazendo lembrar das últimas atuações do Figueiredo aí pouco antes dele ser emprestado para o Coritiba. Então nós vamos ter que aguentar ele aí no retorno, ou o Vasco buscar um novo empréstimo para ele. O fato é que a torcida do Coritiba realmente não gosta dele, tá? Não agrada. Bom, a capa do meu vídeo hoje aí está dizendo, né, que o Vasco está à venda. E eu tenho falado isso nos meus vídeos, nas minhas lives, que a impressão que eu tenho é que o Pedrinho está arrumando a casa para fazer a venda ou a revenda novamente do clube para algum investidor. Isso fica muito claro, meus amigos. Se a gente pegar a cronologia dos fatos, nós vamos ver que isso é uma coisa que está bem na cara. Primeiro, né, em 16, vamos lá, cronologia dos fatos em 16 de maio, o Vasco entra na justiça e consegue uma liminar para tirar a 777. Essa liminar afasta a 777 e devolve ao associativo o controle do futebol. Nesse dia, ou no dia seguinte, o Pedrinho dá uma entrevista dizendo o seguinte, que ele vai respeitar o sócio, ou seja, a 777, mas que foi necessário ele tomar essa atitude para preservar, para garantir os direitos do Clube Vasco da Gama. E ele disse o seguinte, que haja o que houver, ele tem um plano B para o time do Vasco, para o Clube Vasco da Gama.
Só o que nós vimos até agora, meus amigos, é que ele não tinha um plano B. Ele tinha um plano A, que era afastar a 777. Conseguiu. Chega no dia 19/7 de 2024, o Vasco decide suspender a ação contra a 777 por 90 dias, entrando em acordo com a ACAP, que é a seguradora que prestou dinheiro para a 777, e conseguiu lá nos Estados Unidos derrubar a 777 do controle desses ativos que ela tinha, né? Ou seja, os times de futebol, a empresa aérea, tudo que a 777 englobava. E o Vasco, em acordo com a ACAP, suspende essa liminar por 90 dias, achando que isso facilitaria um acordo para se chegar à revenda do futebol do Vasco. Ou seja, mostrando para os investidores, ó, que entre nós aqui, Vasco e a ACAP, que é a controladora agora dos ativos da 777, está tudo certo. Então nós vamos vender aqui, paga-se a fatia da ACAP e o restante, entre o investidor e o Vasco, a gente entra num acordo aqui. Só que chega dia 11 de outubro, a Justiça de Nova York consegue uma liminar a favor da Lindenhall, que é uma seguradora lá da Inglaterra, que também havia emprestado dinheiro para a 777. E essa liminar proíbe a venda de qualquer ativo da 777 pela ACAP, sem que a Lindenhall fosse consultada e aceitasse essa venda. Só que o Vasco entende o seguinte, que esse imbróglio entre Lindenhall e a ACAP, né, não afetaria o Vasco, porque, segundo o Vasco, o entendimento do Vasco, é que a Nutmeg, né, que é uma empresa do grupo 777 Partners, né, que operava os times de futebol, não foi citada nessa liminar da Lindenhall. E que os clubes estariam fora. Só que é uma interpretação errada. Segundo conversas que eu tive com vários especialistas aí, pelo menos 2, me disseram que a liminar que a Lindenhall conseguiu, ela atua sobre todos os ativos da 777 que estavam em poder da ACAP. Que não havia necessidade de citar a Nutmeg, que controlava o futebol, porque a liminar já dizia que eram todos os ativos. Então, de uma interpretação, segundo esses especialistas, equivocada. No dia 22 de outubro, agora, chegou o fim dessa suspensão de 90 dias. Ou seja, o Vasco deu esses 3 meses para ver se conseguia, de alguma forma, fazer a revenda. Aí, nesse meio caminho, houve essa questão da Lindenhall e o Vasco acabou não conseguindo avançar nisso. No dia de ontem, dia 29/10, o juiz aqui no Brasil concedeu uma liminar que suspende todas as execuções contra o Vasco por pelo menos 30 dias e o desbloqueio também de valores que o Vasco tinha aí, né, alguma situação bloqueada por alguma dívida. Então o Vasco conseguiu reaver esse dinheiro, ou vai conseguir, né? E durante aí pelo menos 30 dias ele não vai poder ser executado por nenhuma nova ação. O que é, na bem da verdade, uma preparação para uma recuperação judicial. E a recuperação judicial nada mais é, meus amigos, do que arrumar a casa, mostrar para o mercado que nós estamos arrumando o clube, organizando essas dívidas que são imensas. Tem gente que diz aí que hoje o Vasco
tem dívidas na casa de R$ 1 bilhão. R$ 1 bilhão. Porque ao longo da gestão da 777, essa dívida aumentou, que era em torno de 700 milhões, foi para 1 bilhão. E que a recuperação judicial realmente vai trazer essa cara de organização, de arrumação da casa, para que o Vasco possa revender o futebol. O fato é que o Pedrinho deu uma entrevista quando saiu essa liminar, a primeira lá tirando a 777, dizendo que garantiria, acima de tudo, os salários dos atletas em dia até o fim de 2024. Veja bem, até o fim de 2024. Daí para frente, ele não se comprometeu. E o ano está acabando. Na minha opinião, o Vasco vai ser revendido. Há pessoas que acham que não. Vamos aguardar. Grande abraço a todos. Até a próxima. Fica aí a reflexão. Coloquem nos comentários aí o que vocês acham também. É isso aí, rapaziada. Até a próxima.